Que a paz e a graça do Senhor estejam com todos vós. Nossa meditação hoje vai ser em João capítulo 11, versículo 25 e 26. Diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Esta é uma pergunta das demais importantes. Você crê que Jesus é a ressurreição e a vida? Você crê que um dia você será ressuscitado por Jesus para a vida eterna? Veja a promessa que Cristo faz ao que nele crê. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todos nós estamos caminhando para morrer fisicamente. Esse é o caminho natural para todo ser humano. No livro de Hebreus, capítulo 9 e versículo 27, nos diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, é uma ordem que vai todos nós ter que passar por esta morte. A morte é consequência do pecado. Lá em Romanos, capítulo 5 e versículo 12, ele diz: Portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então o pecado gera a morte, né? O pecado gerou a morte física e também a morte espiritual. A morte espiritual é a quebra do relacionamento do ser humano com o seu Criador, o que gera a condenação eterna. O ser humano que nasce e morre apenas na sua forma natural, ele está indo para longe de Deus eternamente. Ele está caminhando para uma existência eterna, separada de Deus, em um lugar de condenação. Mas aqui nesse texto, Jesus promete vida ao que nele crê. Que vida é esta? Vida eterna. Vida eterna é o contrário de morte eterna. Vida eterna é a promessa de Jesus aos que nele crê nesta vida. Esse crer leva à ideia de seguir os ensinos de Cristo. Esse crer é alguém que está seguindo a Jesus. Não é só um dizer da boca para fora. Eu creio em Jesus. Não é só isso. É um crer que nos leva a seguir o ensino de Jesus, e esse seguir vai mudando a nossa vida na ótica de Jesus Cristo. A vida eterna que Jesus promete é uma existência eterna ao lado de Deus, de Jesus e de todos os outros salvos, em um lugar perfeito, o céu, né, para todo sempre. Essa é a vida eterna que Jesus promete. É isso que Jesus está prometendo, mas para ter esta vida eterna, você precisa crer nele nesta vida. Você tem que confiar nele nesta vida. Não vai ser nada resolvido depois desta vida. O seu destino eterno é resolvido aqui nesta vida terrena. Você precisa crer no Filho de Deus enquanto aqui. O que é que você precisa crer a respeito de Jesus? O que é que você precisa crer a respeito de Jesus? Que ele é o Filho de Deus enviado para lhe salvar. Ele é o Filho de Deus enviado para lhe salvar. Né? Ele deixou isso bem claro. Né? Lá em João 3,16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? Em Mateus 10,40 ele diz que ele é o enviado de Deus. Né?
Então você tem que crer em Jesus. Jesus não é um simples homem que nasceu nessa terra. Não era um simples sábio. Ele é o próprio Filho de Deus eterno que veio a esta terra para ser o seu Salvador. Então a segunda coisa que você precisa crer nele é que ele morreu na cruz pagando ao Pai o preço do seu pecado. Você é um pecador, assim como eu sou. Você está caminhando para uma condenação eterna, para uma separação eterna de Deus, mas Jesus, o Filho de Deus, veio a esse mundo para pagar o preço do seu pecado ali na cruz do Calvário. Você precisa crer nisso. Jesus morreu ali pagando o preço do seu pecado. E terceira, que ele ressuscitou para lhe dar vida. Ele ressuscitou para lhe dar vida. Lá em Romanos, capítulo 4, versículo 25, ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, né, e que ressuscitou para a nossa justificação. Né? Romanos 4 e 25. Diz, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, ele ressuscitou para nos dar vida. Assim, você precisa confiar em Jesus para perdão e ganhar vida eterna. Você precisa crer que ele é enviado de Deus. Você precisa crer que ele morreu pagando o seu pecado e que ele ressuscitou para lhe dar vida. Assim você precisa confiar nele. Você já fez isso? Você já confiou em Cristo assim? Ou você confia em Cristo assim? Se não, você precisa fazê-lo. Quem crê, viverá eternamente. Quem crê assim, será salvo. Então, querido ouvinte, você precisa analisar a sua situação. Você é alguém que está salvo? Você é alguém que ganhou a vida eterna através de Jesus? Você já creu nele como seu Salvador? Se você não fez, você precisa fazê-lo. Ore, fale com Deus, nas suas próprias palavras. Peça a Jesus para ser o seu Salvador. Que Deus lhe abençoe, que você possa ter esse entendimento. Amém.